Bom dia, Murilo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Ana Carolina, Davi Leite, Luiz Antônio. Diego, bom dia. Davi Scandian, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, amor. Aguardar os colegas entrarem, né? Para a gente dar continuidade à nossa aula. E aí, animados para mais um dia? Tem que estar, né, Ana? Vamos lá, Gabi está entrando. Bom dia, Gabi. Meus amores, se vocês quiserem ir adiantando, nós vamos pegar o material da sequência ao que nós começamos ontem, que é a correção das atividades. Então, página 66, tá? Podem pegar. Bom, meus amores, vamos lá? 8 horas, né? Preciso começar no horário. Só temos 8 alunos, mas vamos lá. Ontem eu comecei a corrigir com vocês a página 66, em que vai trabalhar aquela questão que foi exposta para vocês da diferença do adjunto adverbial, ou seja, aquela palavrinha ou expressão, né, que dá à frase diversas circunstâncias para a diferença entre ele, o adjunto adverbial, e o objeto indireto ou o agente da passiva. Então, diante disso, ontem eu mostrei a vocês o seguinte: na primeira, que foi a que a gente corrigiu, ok. Qual Júlia, Gabi? Júlia Brezeski ou Dávila? Brezeski. Tá bom, amor, obrigada. Então, aqui ontem, na número 1, eu mostrei a vocês o seguinte, que nesse primeiro momento, né, quando fala assim, admirável mundo novo, projeta em um tempo futuro uma sociedade dominada por um Estado tecnológico e autoritário. Então, eu pergunto a vocês, em um tempo futuro, qual perguntinha eu faria aqui? Admirável Mundo Novo projeta quando? Projeta quando? Em um tempo futuro, uma sociedade dominada por um Estado tecnológico autoritário. Essa sociedade era dominada por quem? Observem a diferença na pergunta. Quando eu pergunto por quem, é alguém que está agindo sobre o nosso sujeito, concorda? Então, isso aqui é o agente da passiva. Enquanto esse aqui, que é a perguntinha quando, onde, como, tudo isso requer um adjunto adverbial. Galerinha, liguem as câmeras aí para mim, por favor. Vou aguardar vocês ligarem para continuar, tá bom? Obrigada, Murilo. Até agora só você me atendeu. Estou aguardando, pessoal. Estou esperando. Ana Clara, obrigada. Diego, muito obrigada.
Obrigada, Nanda. Obrigada, Gabi. Bom, vamos lá. Na segunda questão, eu pergunto a vocês o seguinte: justifique sua resposta à questão anterior. Ou seja, eu já expliquei detalhadamente aqui. Não fiz ainda não, Ana Paula. Eu já expliquei detalhadamente aqui por que isso aqui é um adjunto adverbial e por que isso aqui é um agente da passiva. Então, quando a gente tem que justificar essa questão, de que maneira nós faríamos isso? Nós explicaríamos que no primeiro caso há, na verdade, uma circunstância temporal. No primeiro caso, nós temos uma circunstância de tempo, modificando o verbo projeta, certo? Enquanto no segundo caso, nós temos, na verdade, a resposta de quem domina a sociedade. Ou seja, né, nós temos o agente da ação verbal na voz passiva. Então, para quem não conseguiu fazer essa daí, é só dizer isso aqui, que no primeiro exprime uma circunstância de tempo e que o segundo é o agente da ação verbal na voz passiva. Então, caso não tenham conseguido desenvolver, podem fazer agora, tá, pessoal? Tentem, por favor, só não demorar, tá? Eu posso só subir um pouquinho para ir fazendo as outras enquanto vocês anotam? Eu tento sublinhar novamente. Espera aí. Só um minutinho. Aí eu vou subir aqui, facilitar a minha vida, subindo para vocês. Só um minuto. Ok, só isso. Na número 3, eu pergunto a vocês o seguinte. Nas frases a seguir, escreva nos parênteses A para adjunto adverbial, AP para agente da passiva e OI para objeto indireto. Então, eu tenho que analisar detalhadamente isso aí. Vamos lá. O post foi compartilhado por várias pessoas. Meus amores, a primeira coisa que vocês têm que notar é isso aqui, ó. Foi compartilhado. É uma locução verbal. O que é que foi compartilhado? Quem foi compartilhado? O post. Então, o post é o sujeito. Tem o sujeito, foi compartilhado, locução verbal, e quem compartilhou? Aí eu pergunto a vocês o seguinte: o post foi compartilhado. Ele agiu ou ele sofreu a ação? Foi compartilhado. Alguém compartilhou, concordam? Então, alguém praticou a ação sobre ele. Ele está sofrendo a ação. Então, eu já tenho aí um sujeito na voz passiva. Concordam? Então, por várias pessoas, está agindo sobre o sujeito post. Se está agindo, ele é um agente da passiva. Ok? Depois, o post foi compartilhado por seu excelente conteúdo. Observem aqui que por seu excelente conteúdo é o motivo pelo qual ele foi compartilhado.
Então, esse por seu excelente conteúdo está agindo sobre o post? Observem que foi exatamente a mesma estrutura no início, só que ali eu não tenho o agente da passiva. Eu tenho alguma outra coisa. Que perguntinha vocês fariam por seu excelente conteúdo? Que perguntinha vocês fariam? Eu posso falar por quem nesse caso? Não, não posso. Muito bem. Agora, o post foi compartilhado por quê? Por qual motivo? Concordam? Então, se eu perguntasse a vocês aqui, qual seria a circunstância desse adjunto adverbial? Seria o quê? Seria a causa. A causa do compartilhamento do post foi o excelente conteúdo. Concordam? Então, neste caso, observem que nós temos a mesma estrutura da frase anterior. Só que eu não tenho ninguém agindo sobre o sujeito. A perguntinha que eu colocaria aqui seria por quê, por qual motivo, por qual razão. Então, eu tenho um adjunto adverbial de causa, certo? Depois, ele gosta de suco de caju. Galerinha, quem gosta, gosta de alguma coisa. Não tem nem como confundir isso. Então, de suco de caju completa o sentido do verbo gostar e por isso é um objeto indireto, certo? E neste momento estou pensando em uma solução. Estou pensando em uma solução neste momento. Estou pensando neste momento em uma solução. Por que eu coloquei a frase nesses três formatos diferentes? Para vocês se lembrarem que o adjunto adverbial, ele não tem lugar pré-determinado. Ele pode vir no início, ele pode vir no meio, ou pode vir no final da oração, certo? Sempre que ele vier no início, observem que ele vai vir o quê? Isolado por vírgula, certo? Então, neste momento, estou pensando em uma solução. Neste momento, dá uma ideia de quê? De tempo. Se dá uma ideia de tempo, é um adjunto adverbial, claro, temporal, ok? Alguma dúvida até aí? Não podemos prosseguir? Vou limpar então, tá? Vamos lá. Aqui tudo é sugestão. Tudo é sugestão. Provavelmente vocês já devem ter feito aí, né? Assim, espero, as atividades de vocês e devem ter colocado as frases criadas por vocês. O que eu estou pedindo é o seguinte: elabore frases utilizando os termos adiante como adjuntos adverbiais. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem, tá? Para atualmente. A sugestão é, atualmente, faço vários cursos. Coloquei no início. Poderia colocar no final? Faço vários cursos atualmente? Poderia. Mas observem a questão da vírgula, que eu tenho falado muito com vocês. Quando o adjunto adverbial ele vem no início, ele é separado por vírgula. Ele só não vai ser separado quando for um advérbio pequenininho, como hoje, ontem, certo? Quando for um advérbio muito curto, normalmente ele não vem separado por vírgula. Mas quando é um advérbio mais extenso, ou uma locução adverbial, esta semana, na semana, em 2020, quando é uma expressão e ela vem no início, ela precisa ser separada por vírgula, tá? Isolada por vírgula. Ah, Fernanda, e se ela estivesse no final? Não. Deixa eu explicar por quê. O adjunto adverbial, ele tem o seu formato original no final da frase. É como se fosse a ordem direta do adjunto adverbial.
Então, se a ordem direta dele é no final da frase, ele não teria vírgula. Quando eu coloco ele no início ou no meio, ele vai ser isolado por vírgula. Alguma dúvida até aí? Deixa eu ver, o Luiz Antônio está me perguntando aqui. Luiz, é questão de regra. Quando eles são muito curtinhos, é como se perdesse o objetivo. Ah, mas eu não posso separar por vírgula? Você até pode. Por exemplo, hoje. Hoje acordei com muito sono. Observe que se você coloca uma vírgula, você dá um realce muito grande a esse hoje. Certo? Então, você pode colocar, mas o ideal é que não coloque. Agora, quando é um adjunto adverbial mais extenso, maior, ou uma expressão adverbial, a vírgula é obrigatória, tá? Ela passa a ser obrigatória porque ele está deslocado. Tudo bem? Vamos lá. Facilmente. Olha aqui a questão do facilmente. Vocês chegarão aqui facilmente. Olha o advérbio que foi utilizado. Olhem, tem vírgula antes dele? Não tem. Por que é que não tem vírgula? Porque ele está no final da frase. Isso aí, perfeito. Ele ficou na sua ordem direta. Ele está lá no final da frase. Então, ele não pode ter vírgula, tá? Ele vai ter vírgula se ele estiver no início ou no meio. Por exemplo, facilmente vocês chegarão aqui. Ficaria até estranho, né, nessa situação. Então, por que é que a gente aprende a questão da vírgula, a gente aprende a questão do advérbio? Para que a gente consiga escrever melhor, colocando a pontuação de maneira correta, percebendo, né, qual é a melhor posição para ele. Tia, pode colocar o atualmente no final? Pode. Aí só tira vírgula, né? Isso aí, Davi Leite, isso aí. Vamos lá. Agora, o termo usado é na internet. Prestem atenção. Na internet. Vi a notícia na internet. Por que não tem vírgula aqui? O na internet ficou na ordem direta, no final da frase. Mas, se eu quisesse colocar assim, vi, olha o que eu vou fazer. Vi na internet a notícia. Olha o que eu fiz. Eu coloquei a frase, eu coloquei o adjunto adverbial no meio da frase. Se eu coloquei no meio da frase, eu estou isolando o adjunto por vírgula. Ah, eu poderia ter a opção de colocar assim ainda. Na internet, vi a notícia. Então, meus amores, aqui, além do adjunto adverbial, eu estou mostrando a vocês como deve ser. Ok, Ana, só que coloca para mim uma vírgula depois de atualmente, ok? Vamos lá. Então, na internet, vi a notícia, vi na internet a notícia ou vi a notícia na internet. Lembrando que quando ele está deslocado, eu preciso isolá-lo por vírgula. Quando é que ele está deslocado? Quando ele não estiver no final. Tudo bem? Ficou claro isso? Dá um joinha aí para mim. Ficou claro? Ok. Não precisa copiar, é só vocês lembrarem. Tá? Tem gente perguntando se precisa copiar. Não é necessário, é só vocês se lembrarem ou fazer essas anotações, tá? Vamos lá. Vou limpar aqui para poder corrigir as próximas. Na número 5, eu pergunto, quais são as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais nas frases da questão anterior?
Então, vai depender das frases que vocês colocaram, tá, gente? Se todo mundo fez igual às minhas, beleza. Mas, se vocês colocaram de maneira pessoal outras frases, vocês vão ter que analisar a circunstância expressa pelo adjunto de vocês. Então, aqui na minha, atualmente, dá a ideia de quê? De tempo. Facilmente é de maneira fácil, de modo fácil, então dá a ideia de modo. E na internet, dá a ideia de lugar. Ah, mas lembrando, repetindo, essas aqui são as circunstâncias do que eu coloquei. Se vocês colocaram outras, vocês têm que analisar a circunstância da que vocês colocaram. Tudo bem? Vamos lá. Agora, eu quero, na número 6, que vocês me digam o seguinte, que vocês indiquem os termos que foram modificados pelos adjuntos adverbiais destacados. Ou seja, então, ela chegou bem cedo. Olha qual é a dica, gente, para vocês analisarem isso aqui. Ela chegou bem cedo. Ela chegou cedo. Ela chegou cedo. Retirem o bem. Retirem o bem aí para mim. Ela chegou cedo. Ela chegou cedo é uma coisa. Mas quando eu falo ela chegou bem cedo, ela chegou muito cedo. Esse bem, ele está modificando o verbo ou ele está modificando o advérbio cedo? Ó, ela chegou cedo é uma coisa, ela chegou bem cedo, ela chegou muito cedo é outra. Então, estou modificando o advérbio cedo. Ficou claro isso aí? Pessoal, eu vou passar uma atividadezinha, vocês ainda não devem estar cientes, mas a partir da semana que vem, vocês vão ter uma atividade extra, que a escola vai mandar para vocês semanalmente. E aí, essa atividade extra, eu vou fazer em cima desse conteúdo, tá? É só uma atividade simples, como as outras quaisquer que vocês tenham. Mas é uma atividade que eu tenho que mandar para a escola, que a escola vai mandar para as famílias de vocês semanalmente. Então, eu vou preparar em cima disso aqui. Por isso que eu estou perguntando, eu preciso saber de vocês se está bem claro esse conteúdo. Tá tudo bem? Ok? Tia, para mim a única coisa que eu tô com dúvida é o adjunto adverbial, agente da passiva e o objeto indireto, na hora de separar ele, sabe? Na hora de identificar quem é quem. Você explicando, eu até entendo. Ana, travou um pouquinho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ana? Ana? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, desculpa, é porque eu achei que estava travando. Quando, igual no exercício, eu já identifico ali, eu já coloco em negrito. Você consegue identificar quem é quem? Hein, Ana? Você expôs para mim a sua dificuldade, beleza. Mas quando já está em negrito, você consegue diferenciar quem é quem? Quem é o adjunto, quem é o objeto e quem é o agente da passiva? Sim. Quando já está em negrito, você consegue? Você não consegue, por exemplo, na frase sozinho, né? Quando não tem nada em negrito. Beleza. Não, eu vou depois voltar a essa questão. Combinado? Daqui a pouquinho eu volto a ela. Então, vamos lá. Achei o quadro, retirem o muito para mim. Achei o quadro bonito. Beleza? Achar o quadro bonito é uma coisa. Agora, quando eu falo achei o quadro muito bonito, esse muito modifica quem? O achei
ou bonito? Está modificando quem? Está modificando bonito, que é um adjetivo, é uma característica do quadro. Então, isso aqui comprova aquilo que eu disse a vocês, que o advérbio, ele existe para modificar o sentido do verbo de um adjetivo ou de outro advérbio, ok? Vamos lá. Amanhã entregarei o texto. Pessoal, entregarei o texto, beleza. Mas quando eu entregarei? Entregarei quando? Então, entre o amanhã, ele modifica o sentido de quem? Do verbo, concordam? Então, neste caso, a ação se dará amanhã. Então, aqui, na primeira oração, modifica o sentido de cedo, na segunda, de bonito, e na terceira, de entregarei, ok? Posso limpar os desenhos aqui? Posso. Eu vou limpar porque eu vou subir novamente naquela questão que a Ana me falou que está com dificuldade. Eu acredito que essa dificuldade não seja só dela. Vamos lá. Eu falei para vocês o seguinte, dos adjuntos adverbiais, do agente da passiva e do objeto indireto. Então, vamos supor que eu escreva aqui agora, deixa eu escrever uma oração para vocês aqui. Deixa eu pensar aqui. Analisem para mim essa frase. Ontem, a notícia foi divulgada pela imprensa. Eu pergunto, vamos fazer a análise sintática disso juntos? Vamos? Todo mundo aí? Então, vamos lá. Ontem a notícia foi divulgada pela imprensa. Eu pergunto, qual é o verbo ou locução verbal dessa oração? Qual é? Verbo ou locução verbal? Foi divulgada. É uma locução verbal. Aí eu pergunto, quem é que ou o que é que foi divulgado pela imprensa? A notícia. Isso, a notícia é o meu sujeito, concorda? Então, eu tenho o sujeito e tenho a locução verbal. A notícia foi divulgada. Quando eu analiso pela imprensa, qual perguntinha eu faria para ela? A notícia foi divulgada por quem? Pela imprensa. Aí eu pergunto, esse por quem é pergunta para adjunto adverbial? Vocês acham que é? Pergunta para adjunto adverbial seria como, onde, quando, por quê. Por quem? Não é. Por quem é alguém que está fazendo, é alguém que está agindo. Então, quando eu pergunto, ontem a notícia foi divulgada pela imprensa, observem que a notícia é um sujeito que está sofrendo a ação e que quem agiu foi a imprensa. Então, nesse caso, pela imprensa é um agente da passiva, certo? Aí eu pergunto, quem é que sobrou nessa oração? Sobrou ontem.
Se sobrou o ontem, eu sei que ontem, eu pergunto, quando a notícia foi divulgada pela imprensa? Ontem. Então, aqui é um adjunto adverbial, certo? Ah, por que você está fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que, diante do conhecimento de vocês agora sobre análise sintática, vocês conseguem reconhecer todos os elementos da oração. Não tem nada que eu possa colocar aqui que vocês ainda não conheçam. Vocês estão me entendendo? Só depende realmente de uma análise mais profunda. Vou colocar uma outra oração aqui, gente. Vou colocar uma outra oração, hein? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, galera. Tentei dificultar um pouquinho aqui. Todos necessitaram de ajuda no campo de concentração. A primeira coisa da análise sintática é identificar quem? Sempre é quem? O verbo. Perfeito, o verbo. Qual é o verbo aqui, galera? Necessitar. Aí eu pergunto, quem é que necessitaram de ajuda no campo de concentração? Todos. Todos é o nosso sujeito. Perfeito. Todos necessitaram. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, olha aqui. De ajuda, completando o sentido do verbo. Então, é um verbo transitivo, indireto, e o de ajuda é um objeto indireto, ok? Mas eu pergunto, todos necessitaram de ajuda? Onde? Onde é que eles necessitaram? Então, a primeira coisa, galera, eu vou analisar isso aqui e vou ver qual é a perguntinha que cabe a isso. A perguntinha que cabe aqui seria qual? Seria onde? Opa, ai, o que eu fiz? Peraí, que tem como voltar. A perguntinha que cabe aqui é a perguntinha onde? Onde é que eles necessitaram de ajuda? No campo de concentração. Então, se a pergunta é onde, eu sei que isso aqui só pode ser... Davi, você copia se você quiser, meu amor, tá? Eu acho importante, ok? Então, no campo de concentração, só me dá a ideia de quê? Onde? Dá a ideia de quê? De lugar. Então, se eu sei que dá a ideia de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida, eu sei que é característica de quem? Do advérbio. Então, isso aqui vai ser um adjunto adverbial. Vocês estão me entendendo qual é a análise? Ana, você que expôs, eu gostei muito que você expôs a sua dúvida. Se eu pedisse assim a análise sintática para vocês fazerem sozinhos, você se acha capaz de fazer? Ótimo. Mais alguém teria alguma dúvida?
Normalmente eu não vou fazer assim, não, tá? Normalmente eu vou grifar o termo e vou pedir a vocês para analisar. Mas eu estou mostrando a vocês que vocês agora, nesse momento do estudo, do aprendizado, vocês são capazes de fazer sozinhos essa atividade. Vocês são capazes de reconhecer todos os elementos sintáticos da oração. Meus amores, enquanto vocês copiam, né, tem gente copiando, eu peço que destravem os microfones que eu vou fazer a chamada. Vamos lá? Alex. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Paula. Presente. Ana Paula, por que você está faltando, meu amor? Tem um tempão que você não assiste a aula. O que aconteceu? Estava dormindo demais? Arthur Marim. Presente. Obrigada. Arthur Reis. Presente. Você não mandou meu negócio, hein, Arthur? Breno. Presente. Davi Bobbio. Presente. Davi Leite. Presente. Davi Scandian. Presente. Diego. Presente. Ellen. Tá aí, Ellen. O Arthur, foi o Arthur Reis, não foi você não, meu amor, tá? Ela não está. Gabi. Gabriela. Beleza. Iago. Presente. Ian. Presente. Isabela. Presente, tia. Meu computador tinha travado, eu não estava conseguindo mexer. Isadora. Presente. Isadora Durão. Isadora Prado. Presente. Júlia. Brezeski foi ao médico, não é isso? Júlia Dávila. Presente. Clara. Leandro. Presente. Liam. Presente. Linda, não está participando. Luiz Antônio. Presente. Obrigada. Maria Luísa. Presente. Matheus Paula. Presente. Murilo. Presente. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Raul. Presente. Tiago. Raul, tá aí? Presente. Não escutei, não. Tá. Presente, sim. Tá bom, meu amor, obrigada. Então tá, pessoal, deixa eu só olhar o chat aqui, que tem gente conversando, mas eu vou conversar um pouquinho agora com vocês sobre outra questão. Posso limpar isso aí? Ok, Ana, entendi, obrigada. Pessoal, vou limpar isso aqui, tá? Então, foi isso que eu mostrei a vocês. Vocês são extremamente capazes agora de reconhecer todos os elementos da análise sintática. E a partir de agora, nós vamos passar para um outro processo. Vocês reconheceram os elementos da análise sintática no período simples. Período simples é aquele que só tem um verbo. Agora, a partir de agora, do próximo capítulo, que nós vamos entrar nele amanhã, né? Porque a nossa aula está acabando. Nós vamos entrar nele amanhã. Vocês vão perceber que nós vamos ver o período composto. O período composto é quando eu tenho 2 ou mais verbos. Aí a análise é completamente diferente do período simples. Mas diante disso, galera, eu vou só mostrar a vocês o seguinte. Vou limpar aqui. Deixa eu limpar.
terminamos a página 66. Observem que a página 67 até a 69 é um texto e que eu já pedi desde semana passada no Alunos Book, certo? E aí eu preciso que vocês façam essas atividades para concluir esse capítulo. Concluindo aqui esse capítulo, amanhã eu vou colocar para vocês no Alunos Book a chave de correção de todas as atividades de interpretação do capítulo 8. E aí nós vamos introduzir amanhã o capítulo 9, que vai falar de um assunto muito legal: as amizades na era digital. Aí uma perguntinha que nós vamos fazer e que eu quero que vocês já reflitam para a nossa aula de amanhã: será que aquele amigo digital, ele é meu amigo de verdade? Será que na era digital, nas redes sociais, quando eu solicito aquele monte de amizade, que eu tenho aquele monte de amigo nas redes sociais, será que eles são amigos de verdade? Será que a gente pode chamar de amigo esse amigo digital? O que vocês pensam sobre isso? Então, para que vocês possam refletir, nós vamos encerrar nossa aula com isso hoje, tá bom? Aí amanhã nós vamos introduzir o capítulo 9, vamos discutir, vamos fazer as atividades juntos, ok? Até entrarmos no período composto. Até aí alguma dúvida, pessoal? Não? Então, caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Arthur Reis, se você não está conseguindo pelo e-mail, pode me mandar pelo WhatsApp. Vocês têm meu número no grupo de vocês, tá bom? Qualquer coisa, só me mandar uma mensagem. O que precisar, assim que eu puder, eu respondo. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau.